Dando sequência aqui a quem foi Jeremias, nós chegamos a um segundo ponto aqui que eu quero observar, dando sequência ao texto de Jeremias capítulo 1. Agora nós vamos para o versículo 6. Nós vamos observar a insegurança de Jeremias, né? Jeremias, ele tem consciência da sua limitação, né? E até mesmo nós podemos trazer para nossas vidas, né? Muitas vezes como cristãos, nós somos convocados pela liderança, né, do reino, e muitas vezes a gente nos colocamos com numa condição de impotência, né? Por não nos sentirmos capacitados. E aqui nós vamos ver também um pouquinho disso na vida de Jeremias e também dialogar com a nossa própria vida, né? Então aqui nós vemos, né, a consciência do profeta Jeremias com relação à sua limitação. O texto diz assim, o verso 6. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar. Então você vê, a oratória, ele aqui se coloca como alguém que não tem uma boa oratória, né? Eu não sei falar, pois sou apenas um menino, né? Um neófito, né? Então Jeremias se coloca como uma pessoa incapacitada, né? Ele não se sente capacitado, né? Mas se sente alguém limitado ao chamado de Deus que nós vimos no verso 5, né? O verso 5 que diz: te designei como profeta às nações, né? Então ele tinha sido por Deus designado como profeta às nações e ele não se sente capacitado. No versículo 7 e 8, o que nós vamos ver? Nós vamos ver então a resposta de Deus diante da colocação de Jeremias de incapacitado, né? Ou mesmo de limitação, né? Como ele disse aqui no verso 6, né? Eu não sei falar. Aí vamos ver qual é a resposta de Deus, né? Jeremias 1, versículo 7 e 8. Diz assim: mas o Senhor me respondeu, né? E aí aqui nós vamos ver então Deus corrigindo, né? A correção, que Deus vai fazer a correção da objeção do profeta Jeremias, né? A parte A, ele diz assim: não digas sou uma criança. Então Deus já começa por aqui. Epa, vem cá, calma aí. Não diga que você é uma criança não, né? E aí na parte B do versículo, no versículo 7 e a parte B, nós vamos ver então a autoridade do envio divino. O texto diz assim: a todos a quem eu te enviar irás. Então aqui a autoridade do envio. Você vai, a quem eu enviar você vai, né? E aí na parte C, ainda do versículo 7, né? Qual seria então o encaminhamento, né, dessa autoridade na vida de Jeremias? Era a obrigação de proclamar então a palavra de Deus, né? A mensagem de Deus, ele seria um oráculo de Deus, né? O texto diz: tudo que eu te ordenar, né? Tudo que eu ordenar falarás, né? E Deus também, uma observação, já no verso 8, né, é que Deus vai trazer então para Jeremias, Deus vai proibir Jeremias de temer, né, do temor, né, a proibição do temor, porque o texto diz assim: não tema diante deles. Jeremias, eu vou te enviar, você vai dizer o que eu vou mandar você dizer. No entanto, você não deve temer eles, não tenha medo diante deles, né? E aí, por que então, ainda no verso 8, parte B, por que então ele não deveria então temer, né? Já que ele enfrentaria, como nós vamos ver no decorrer, né, as situações mais adversas do qual Jeremias enfrentou, né? E por que ele não deveria então temer, ainda no verso 8? Porque quem faria então a sua proteção era Deus, né? O texto diz assim, o verso 8: porque eu estou contigo. Então Jeremias não deveria temer porque Deus estaria com ele. E na parte C do verso 8, né, Deus traz a promessa então para Jeremias de que o livraria, né? A parte C do verso 8 diz assim: para te livrar, diz o Senhor. Então Deus o livraria de todas as adversidades do qual Jeremias enfrentou, né? Enfrentaria, né, no decorrer
da revelação e enfrentou, porque nós sabemos o que aconteceu com Jeremias por termos em mãos a revelação, o livro profético, né, o livro de Jeremias, né. Aqui nós também podemos, né, já vimos o chamado de Jeremias, como se deu o chamado de Jeremias, e agora nós vimos a insegurança do profeta Jeremias diante do chamado de Deus para a sua missão, né. Aqui também, né, nós podemos extrair uma aplicação para nossas vidas antes de darmos sequência aqui em quem foi o profeta Jeremias. E aqui a segunda aplicação que nós podemos extrair aqui é que o chamado de Deus ele vem acompanhado da presença de Deus. Então assim, muitas vezes, né, Deus ele convoca o seu discípulo, né, para uma missão e a incapacitação existencial, né, o homem se sentir incapacitado para aquela missão, né, porque muitas vezes o cristão ele acha que vai fazer com suas próprias forças, né, mas a nossa luta é uma luta espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue. Então há uma necessidade de capacitação espiritual. Um texto bem clássico aqui, vou abrir aqui minha Bíblia, um texto bem clássico aqui para um cristão quando se sentir incapacitado diante da missão do qual Deus o convocou, está no livro de Atos, né? O livro histórico do Novo Testamento que nós temos é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, né? Que traz a história da igreja, um livro conjunto com o livro de Lucas. E no livro de Atos, bem no comecinho do livro, mais precisamente no capítulo 1 e o verso 8, vai dizer o seguinte, o livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, todo cristão, o que ele recebe como capacitação? Recebereis poder, né? Então, ele recebe essa capacitação. Então, a aplicação a ser feita aqui com relação à insegurança, e que nós também temos diante das mais diversas adversidades existenciais, né, como um cristão, é que Deus, né, no seu chamado para nossas vidas, nos concedendo o ministério, né, nos concedendo então uma missão no reino, Deus também ele vai nos acompanhar, né? Jesus, o texto das Escrituras diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, aqui, poder, né? No caso aí, o cristão ele é capacitado, né? Ele é capacitado com a presença de Deus para que ele possa então exercer o seu ministério. Então aqui nós chegamos ao final desse segundo ponto. Primeiro ponto, o chamado de Jeremias. Deus escolheu Jeremias de uma forma soberana, né? E atemporal. Muito antes da existência de Jeremias, Deus já havia o chamado consagrado e tinha uma missão para ele. Jeremias se coloca então como alguém inseguro diante desse chamado, né? Que não se sente capacitado, se sente como um menino diante desse chamado. E na sequência nós vamos ver o terceiro ponto dentro de quem foi Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, e o porquê Jeremias então ele é conhecido como o profeta chorão.